como o mundo entrou na igreja, nas igrejas, né? Como o mundo, a cultura mundana, os princípios, as coisas mundanas entraram na igreja. Meus irmãos, tudo por intermédio do que o homem escuta e o que o homem vê. Paulo, no livro de Romanos, capítulo 12, no versículo 2 ele diz: não vos conformeis com este mundo. Eu estou com a Bíblia aberta aqui. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou um novo entendimento que você recebeu de Cristo. Mas como o mundo, a cultura mundana, as coisas mundanas entraram nas igrejas, por intermédio, irmãos, daquilo que se ouve e aquilo que se vê. Pode ser que o líder da igreja, ao ver, geralmente essas coisas elas vêm pela televisão, por aquilo que as pessoas veem na mídia, né? Um exemplo, começa a se lançar um estilo de roupa, de vestimenta, e aí começa a aparecer muitos atores e atrizes na televisão usando. E pessoas que assistem certos tipos de programa, elas começam a ver aquilo e o próprio cérebro dela começa a entender que aquilo é normal, que aquilo é legal, que aquilo é bom. E aí ela começa a mudar o seu padrão de vida, o seu jeito de viver, aquilo que ela acreditava, ela esquece, ela começa a viver uma nova identidade, vamos dizer assim. E aí aonde começa a mudar as coisas dentro de uma igreja. Porque se é o líder, ele começa a mudar o jeito de falar, ele começa a mudar as visões do evangelho, ele começa a mudar as coisas. E isso vai sendo mudado aos poucos. Quando vai ver, já é um costume geral. Por que isso acontece? Porque muitos, eles não têm mais o cuidado de se preservar, sabe? De não se conformar com o mundo, mas estão tão habitualizados com as coisas que tem no mundo que para eles são normais. E aí quando começa a mudar a mensagem, quando começa a mudar o estilo de vida, o jeito de viver, o jeito de se vestir, muda-se também a cultura e os comportamentos. Então dessa maneira o mundo acabou entrando na igreja. Você fala assim: nossa, naquela igreja as mulheres vão quase nuas, os homens vão quase nus, com roupas coladinhas. Isso é o resultado de uma pessoa que não se cuidou, sabe? De zelar pelas doutrinas, das doutrinas bíblicas, isso eu digo. E começando a achar normal as coisas que se vê na TV, na mídia, começaram também a praticar aquelas coisas. E aonde que você vê igrejas que eles não se preocupam com o jeito de se vestir. No caso, eu tenho um vídeo que eu falo a respeito de jugo pesado, né? Um jugo pesado. Que não, você só pode se vestir daquele jeito. Não, não é isso que eu quero dizer. Você pode se vestir de várias maneiras, mas não sensualizando. É isso que a Bíblia fala lá em 1 Pedro, capítulo 3. Se vestir com modéstia. Sabe, eu estou fazendo um vídeo aqui para vocês e eu sou um homem de Deus. Pelas práticas, pelo aquilo que eu faço e pratico. Eu me identifico como um homem de Deus e reconheço pelo quê? Pelas minhas obras. Eu estou vestindo aqui uma camisa que ela não é uma camisa social. Ela não faz parte de um terno, um vestuário de um terno. Mas isso não tira a minha conduta de cristão. É isso que eu quero dizer para vocês. Agora, diferente seria se eu estivesse aqui sensualizando, usando luxúria, sensualidade. Aí sim, é uma cultura mundana. Já não cabe um cristão andar no meio de sensualidade, de luxúria, de lascívia, né? Mas ele pode se vestir com modéstia, usando outros tipos de roupa. Mas essa cultura mundana, ela acabou entrando na igreja. Tanto que hoje em dia a gente vê
pastoras sensualizando, sabe, com roupas agarradas, roupas curtas, homens com roupas coladas. Então, a gente viu que o mundo acabou entrando na igreja. Por quê? Por intermédio daquilo que se ouve e daquilo que se vê. Então, muito cuidado, meus irmãos. Não deixe as culturas mundanas influenciarem você e a sua casa. Porque muitas igrejas, infelizmente, não tiveram o cuidado de preservar a doutrina santa do Senhor Jesus. Sabe? Uma modéstia na sua vida. De se vestir, de se comportar. Hoje em dia tem igrejas que falam até palavrões. Coisas que a gente não via há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Então isso é o mundo entrando na igreja. E pessoas cristãs mudando seus hábitos espirituais e se contaminando com aquilo que a Bíblia chama de profano. Então muito cuidado com o que o mundo quer colocar dentro da sua mente e do seu coração. Deus te abençoe e te proteja em nome do Senhor Jesus.